apresentação de uma forma rápida e sumária para depois podermos falar um pouco. Eu começaria por dizer que o tema das sociedades secretas é um tema recorrente na comunicação social, não direi que todas as semanas, mas de vez em quando aparece na comunicação social, porque é um tema sempre apetecível. E normalmente esse tema surge quando, por duas razões, ou quando não há outros temas sensacionalistas ou sensacionais, ou quando há alguma coisa que é necessário esconder e então utiliza-se isto como um pouco poeira que se deita aos olhos das pessoas. Mas tem sempre sucesso. Eu tenho jornais, revistas desde os anos 70 que, por vezes com grandes parangonas, que se repetem. Eles são todos maçons, os maçons não usam fotografias, então repete-se periodicamente sempre as mesmas coisas, enfim. E normalmente são sempre coisas más. Um corrupto, um patife não sei quê, um político não sei quantos. Quer dizer, não há notícias boas nunca, porque as boas notícias não são notícias. Quer dizer, uma pessoa honesta não é notícia, uma pessoa que pratica a filantropia não é notícia, um bandido é notícia, portanto não há nada a fazer, quer dizer, repare, os políticos só se fala deles quando fazem coisas negativas e não quando falam coisas positivas, portanto as notícias são só notícias, as más notícias. Eu costumo sempre dar o exemplo, na época balnear, morrem afogadas 30 pessoas, é notícia. São salvas de morrer afogadas 100 pessoas, não é notícia. Porque a notícia não é notícia. Portanto, não há nada a fazer em relação a isso. Não é? Mas, afinal de contas, sociedades secretas, associações secretas, o que é isto de secreto? Vamos ao dicionário de Moraes, o velho dicionário de Moraes, a 10ª edição, e encontramos secreto que se conserva oculto, que está em segredo, ignorado, não divulgado, escondido, encoberto, não revelado, não sabido. Não há aqui nada que identifique o não, o secreto com o negativo, o perverso, o desonesto. No Weiss, para irmos a um dicionário mais recente, há uma definição muito semelhante e uma outra, que se limita a um conhecimento reservado em virtude do mistério que envolve. Portanto, quer num dicionário, quer no outro, não encontramos nada de negativo. Nesta perspectiva, secreto é sinónimo de discreto, de reservado. E se olharmos para a história, os governos elaboravam e assinavam tratados secretos, com cláusulas secretas. Isso era uma prática corrente. Havia uma parte do tratado que era revelado e outra parte ficava em segredo porque podia causar melindre a terceiros países envolvidos. Reservado é, por exemplo, um clube inglês, reservado aos sócios, não é? Ou o clube, o Grêmio Literário, por exemplo, se eu lá quiser ir almoçar, não me deixam entrar, a não ser que seja acompanhado por um sócio. Portanto, também é reservado, enfim, não é propriamente secreto, mas é reservado. Mas também reservado é, por exemplo, a reunião de um Conselho de Administração de uma empresa, também não é público, ou até a reunião do Conselho de Ministros. Recordo as palavras do Fernando Pessoa, naquele texto que ele escreveu em 1900, ele que não era maçom, escreveu em 1935 um texto de defesa do direito da maçonaria a existir e, desta forma, dada a latitude desta definição de secreto e considerando que por associação se entende um agrupamento mais ou menos permanente de homens ligados por um fim comum e que por secreto se entende o que, pelo menos parcialmente, se não faz à vista do público ou feito se não torna necessariamente público, posso desde já denunciar uma associação secreta, o Conselho de Ministros, porque de facto não é público e as suas reuniões não são públicas. Portanto, nessa perspectiva. Mas a ideia de secretismo também surge conotada com práticas que podiam ameaçar a autoridade em abstrato ou as autoridades em concreto. Os cristãos primitivos podem ser considerados uma sociedade secreta, porque não exerciam a sua atividade publicamente, ou os cristãos japoneses, depois do século XVII, como todos sabemos, que vieram até à contemporaneidade, aqueles grupos secretos, que também tinham que o ser por uma questão de defesa, por uma questão de preservação da sua própria segurança. Portanto, nesse caso, as perseguições impunham normas de defesa e o secretismo era, enfim, a mais importante dessas normas de defesa. Mas neste universo das sociedades secretas, e então, a partir do século XVIII, são inúmeras aquelas de caráter político, por exemplo, claramente político, muitas delas
que vão copiar à maçonaria a sua forma de organização. Estou a pensar, durante a Revolução Francesa, vamos encontrar em França associações secretas monárquicas, mas que copiavam a forma de organização da maçonaria. Mas isso vai continuar ao longo do tempo. As carbonárias várias, no princípio do século, no tempo da Restauração, e mesmo, estou a pensar já nos finais do século XIX, organizações como os Knights of Columbus, os Cavaleiros de Colombo, nos Estados Unidos, que é uma organização católica, reconhecida pelo Vaticano, e que é uma espécie de maçonaria católica, com as suas iniciações, os seus graus, os seus rituais, mas que nada tem a ver com a maçonaria, embora vá copiar a sua forma de organização. Portanto, isso é muito vulgar encontrarmos esse tipo de organizações. Mas a maçonaria é aquela que tem causado e causa mais frisson, digamos assim. Não é? E existem dezenas e dezenas de opiniões e teorias sobre a origem da maçonaria. Frequentemente é difícil separarmos o mito da história. A história faz-se com fontes. O mito faz-se com coisas etéreas. E frequentemente o mito é mais forte que a história. Quando o mito e a história se confrontam, o mito ganha normalmente. Ainda estamos à espera do Dom Sebastião, ainda hoje. Não adianta que ele tenha morrido, que tenha sido, que haja testemunhos que o viram morrer. Não interessa, continuamos à espera do Dom Sebastião. Portanto, enfim, se olharmos para aqueles textos que ainda aparecem na segunda metade do século XVIII, na primeira metade já aparecem, mas depois, com maior frequência, na segunda metade do século XVIII, sobre a maçonaria, o primeiro maçom foi Adão, ou foi Noé. Bem, o Noé já tinha talvez mais razão, porque teve que construir a arca e tudo isso, já precisava de conhecimentos técnicos superiores. Enfim, Cristo, enfim, há para todos os gostos, a antiga Índia, os sacerdotes do Egito, enfim, há para todos os gostos, para todos os paladares. Não é? Isso tem a ver com os mitos, com as lendas que são, enfim, muito curiosas, mas que em termos históricos não nos deixam grande margem. Em termos rigorosamente históricos, digamos assim. Qual é a ideia que existe hoje sobre a origem da maçonaria? A ideia que existe, mais consensual neste momento, é que a maçonaria tem uma origem medieval, nas corporações de pedreiros da Idade Média, é? Em que as várias profissões estavam organizadas em corporações, com os seus regimentos, com os seus estatutos, e dentro dessas profissões, a de pedreiro era talvez a mais importante. Claro que a palavra pedreiro aqui não tem o mesmo significado que tem hoje. Pedreiro é o construtor. Quer dizer, neste conceito, digamos assim, englobávamos aquilo que hoje chamaríamos o arquiteto, o engenheiro, o desenhador, o pedreiro propriamente dito, o mestre de obras, enfim. Todo aquele que tinha a ver com a construção, com o processo de construção, desde o planeamento delinear da obra até à concretização final, a decoração. Portanto, todos eles pertenciam à corporação, a essa corporação, que por isso mesmo era talvez a mais prestigiada. Pensa-se que, portanto, esta maçonaria é uma maçonaria operativa, isto é, formada por construtores de coisas materiais, de edifícios, não é? Nomeadamente das grandes catedrais, não é? Do norte da Europa, e essa época é uma época de florescimento dessas coisas. Claro que houve corporações também por aqui e por todo o lado, mas aquelas tinham uma dimensão muito maior, porque eram, aliás, aquele filme Os Pilares da Terra, por exemplo, mostra um pouco essa ideia. A empresa, o empreendimento de construir uma catedral era uma coisa de gerações. Quer dizer, se havia uma coisa que quem começava a obra sabia que não veria o fim da obra. Portanto, e ao mesmo tempo instalavam-se os trabalhadores com as várias especialidades, em estaleiros, em oficinas, e isto carecia de uma organização rigorosa, uma organização em termos profissionais, com uma aprendizagem, uma progressão em termos profissionais, uma especialização, e ao mesmo tempo tudo isto funcionava como uma escola profissional, digamos assim. Portanto, aliás, entre nós, estou a pensar em Mafra. Mafra, durante muito tempo, foi um estaleiro que enviou depois trabalhadores para todo o lado, e especialistas para todo o lado. Portanto, estas obras eram obras prolongadas, e era necessário regulamentar as relações entre estes homens. E aí surgem estatutos.
como qualquer corporação, qualquer organização tinha. Felizmente, nos últimos anos, nas últimas décadas, apareceram vários estatutos. Itália, Alemanha, vários estatutos de corporações, no caso da Itália até de pedreiros e trabalhadores da madeira, que trabalhavam pedra e madeira. Portanto, sabemos a sua organização, como é que se organizavam e, em alguns casos, até mais alguns detalhes. Eles organizavam-se em lógias, oficinas, onde trabalhavam, comiam, dormiam, grupos de 12 a 20, talvez mais, canteiros ou trabalhadores ligados à construção. Por exemplo, um estatuto que nós conhecemos muito bem e que já tinha sido publicado até no século XVIII é o da Catedral de Estrasburgo. Há muita documentação sobre os construtores da Catedral de Estrasburgo que tinham o seu estaleiro junto à Capela de Santa Catarina e que estavam organizados em aprendizes, companheiros e mestres. Isto tem a ver com a progressão, não é verdade? O aprendiz é aquele que está a aprender a profissão, o aprendiz está num estádio já de um certo aperfeiçoamento e depois o trabalhador vai lá especializado, o mestre. Mestre no sentido que ainda hoje damos. Na cidade não, mas no campo ainda, nas zonas rurais, o mestre José, que é um carpinteiro, o mestre é um grande profissional. Ainda hoje, nas zonas, lá na província, se usa um pedreiro mestre Joaquim. Portanto, a palavra o mestre é, de facto, um grande profissional, é um profissional reputado. Portanto, neste estatuto da Catedral de Estrasburgo, o aprendiz era proposto por um mestre, que era o padrinho dele, para entrar para aquele grupo. O companheiro tinha que trabalhar sob a direção de um mestre de 5 a 7 anos, após o que ascenderia a mestre. Conhecemos também estatutos das corporações de Berna, de Zurique, de Viena, de Ratisbona, de Colónia. Conhecemos hoje, felizmente, muitos estatutos. Por vezes são cópias tardias, mas, sem dúvida nenhuma, correspondem a uma época mais recuada. Um dos documentos mais curiosos em relação a esta história, digamos assim, desta maçonaria operativa, primitiva, é o chamado Manuscrito de Edimburgo, de 1696, que tem uma coisa muito curiosa, tem a forma de juramento, isto é, quando eles entravam para a corporação, tinham que estar no juramento. E a loja era também uma espécie de tribunal que resolvia os diferendos entre eles, mas este juramento é muito curioso. Juro por Deus e por São João, pelo esquadro e pelo compasso, temos aqui uma componente religiosa que é natural nesta época. O São João é fundamental aqui também, os dois Joões, o de inverno e o de verão, o evangelista e o batista, pelo esquadro e pelo compasso. Isto é, Deus e São João, mas também dois instrumentos de trabalho, que aqui começam a ter uma dimensão que ultrapassa o objeto. Na verdade, como todos sabemos, um símbolo é um objeto que assume uma dimensão que ultrapassa o seu utilitarismo, não é verdade? Uma espada, que é uma arma, é um símbolo de justiça, da palavra justa, etc, etc. Depois cada um lhe dá o significado que entender. Então, submeter-me ao juízo de todos, trabalhar ao serviço do meu mestre nesta honrada loja, de segunda pela manhã até ao sábado. Depois o juramento continua. Portanto, é um juramento que era prestado, que é compreensível. Porque estamos a falar aqui também de questões que hoje chamaríamos segredos profissionais. E os construtores tinham segredos de construção, técnicas de construção, que não queriam revelar aos concorrentes. Por isso mesmo, este juramento era um juramento que procurava evitar que transparecesse para fora esse tipo de conhecimentos. Aliás, na própria decoração aparece, aqui temos duas iluminadoras medievais, onde aparece Deus como o grande arquiteto do universo, o supremo arquiteto do universo, que tem um esquadro, Deus planeia o mundo, não é? Portanto, é uma espécie de grande construtor, digamos assim, que aparece em vitrais, cenas em iluminuras de pergaminhos, cenas de construção,
em que aparecem já elementos, o nível, o compasso, o esquadro, quer dizer, aparecem aqui como elementos decorativos, mas têm já um significado diferente, como neste caso da Igreja de São Miguel de Florença, que é um baixo relevo muito curioso, em que aparecem trabalhadores, mas lá estão os instrumentos de trabalho, que são elementos decorativos, mas que ganham já uma dimensão diferente. Não é? Este processo de aparecimento desta maçonaria medieval e depois da sua transformação está muito bem documentado em Inglaterra. Aliás, é em Inglaterra que esta transformação ocorre de uma forma mais coerente, digamos assim. Porque, em boa verdade, as corporações entraram em crise. As grandes catedrais, a partir do século XIII, começaram acabou a época das grandes catedrais. Por outro lado, aparecem academias, aparecem outro tipo de instituições que asseguravam uma formação profissional, como diríamos hoje, diferente daquela que as corporações asseguravam. Portanto, as corporações entram um pouco em decadência. Mas o caso Milanês é um caso muito especial. É um caso muito especial porque o trabalho dos pedreiros está documentado e regulamentado, pelo menos desde o século XIV, pelo rei. Aliás, é em 1350, numa ata do Parlamento do reinado de Eduardo II, que aparece uma designação que vai depois fazer escola, que é Free Stone Mason. Freemason, aliás, a expressão é Free Stone Mason, quer dizer aquele que trabalha a pedra de qualidade. Este free não tem a ver com o homem, mas com a pedra. Se opõe a Raw Stone Mason, que é o que trabalha a pedra rude. Isto é, será a diferença entre o canteiro que vai esculpir um baixo relevo, um capitel, e o pedreiro que vai pôr os blocos de pedra uns em cima dos outros. Não é? Claro, com o tempo o stone caiu. Freemason, e o Raw Stone Mason desaparece, e Freemason é sinónimo de pedreiro. Maçom de pedreiro que vai até, depois no século XVIII, com Frei Maurer, Libera Moratoria, etc., pedreiro livre, que é uma expressão adotada depois. Portanto, esta maçonaria operativa, formada por pedreiros verdadeiros, foi sofrendo mudanças. E nós, em termos históricos, documentais, de fontes, temos um arquivo fantástico, que é o da Grande Loja de Edimburgo, que é um arquivo que começa a documentação que existe hoje, 1599, até hoje. Portanto, podemos seguir a evolução desta maçonaria escocesa até hoje. E o que é que nós encontramos nas atas das sessões? Encontramos progressiva entrada de membros que não são pedreiros. Isto é, aquilo que chamaríamos hoje sócios honorários. Militares, eclesiásticos, comerciantes, médicos, que passam a fazer parte da agremiação. E este fazer parte era ajudar, depois os médicos, os advogados, os comerciantes eram úteis para a agremiação. E com o andar do tempo, estes novos maçons, digamos assim, estes novos sócios, suplantavam os antigos. Esta maçonaria começa a sofrer uma transformação em termos sociológicos, em que os construtores vão desaparecendo em benefício de outros membros, embora eles conservem os estatutos, os juramentos, os símbolos, os rituais que usavam antes. Portanto, é uma evolução daquilo que chamamos da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa, digamos assim. Embora eu não goste muito desta expressão, porque isto até dá a entender que os maçons operativos não especulavam. Claro que sim. Mas, enfim, isto é mais uma convenção. Não é? Portanto, esta velha organização gremial dos construtores de catedrais, desta velha organização gremial, irá surgir uma maçonaria diferente da anterior. E em Inglaterra. E não é por acaso que foi em Inglaterra. Porque a Inglaterra, no século XVII, como sabem, conheceu guerras civis terríveis, religiosas, políticas. Enfim,
A guerra entre o rei e o parlamento, a morte do rei, a queda da monarquia, a proclamação da república, a restauração da monarquia, enfim, com uma violência que é própria das guerras civis. As guerras civis são as mais sangrentas, as mais terríveis. E há depois outro elemento interessante também, que é o grande incêndio de 1666 de Londres, que obrigou à reconstrução de Londres e atraiu pedreiros até do continente que foram trabalhar para lá. Mas esta maçonaria inglesa, em 1717, estas lojas já transformadas, que já não tinham pedreiros, afinal de contas, tinham gente com profissões várias, em 1717, faz este ano 300 anos, vai conhecer uma evolução qualitativa. Porque estas lojas existiam de forma independente. Não havia nenhuma estrutura federativa, se quisermos, como diríamos hoje. Não é? Em 1717, 3 lojas de Londres e uma de Westminster reúnem-se. Aliás, estas reuniões que eles faziam eram reuniões em casas de pasto, em tabernas. Portanto, não havia templos, não havia nenhum tipo de espaço destinado a essas reuniões. Eram, enfim, normalmente numa taberna, numa casa de pasto, numa sala reservada, reuniam-se, faziam a sua sessão muito informal e depois um jantar a seguir. Eram coisas muito informais. Então estas lojas reúnem-se e formam uma grande loja. Que é uma grande loja, é uma federação de lojas. É uma estrutura federativa. E é a primeira vez na história que isto acontece. Que é a chamada Grande Loja de Londres e Westminster, 1717, que marca o início da chamada maçonaria moderna, para distinguirmos da maçonaria antiga, medieval, que se foi arrastando até esta altura. É claro que isto não quer dizer que as outras lojas aceitassem, não aceitaram. Isto foi uma ação de um pequeno número de lojas, mas de qualquer modo é muito significativo em termos históricos. Depois, em 1723, esta Grande Loja de Londres e Westminster foi dotada das primeiras constituições. As constituições de Anderson, são feitas por pastor James Anderson, e é, por assim dizer, vai lá o código, digamos assim, o primeiro código maçónico moderno, que é considerado até hoje como, vai lá, o código fundador da maçonaria. Esta é a sede da Grande Loja Unida de Inglaterra, em Londres, e esta é a primeira edição das Constituições ditas de Anderson. Claro que é preciso vermos também que esta maçonaria inglesa, que surge agora, falei há pouco nas guerras civis do século XVII. Esta maçonaria é, em termos de sociabilidade, qualquer coisa de novo e extraordinário. Porque ela vai reunir pessoas com opiniões políticas e religiosas diferentes, que é completamente inédito. E daí também, logo a partir desta altura, o estabelecimento de uma norma básica, que é a ausência de discussões de caráter político e religioso. Hoje diríamos partidário. Ou seja, isso era completamente interdito nas lojas. Nas lojas não se podiam discutir questões de caráter religioso ou político. Hoje diríamos confessional ou partidário. Eu costumo sempre distinguir a política com P grande da política com P pequeno, a religião com R grande, as religiões com R's pequenos. E o iluminismo também está muito presente aqui. Inglaterra, mais uma vez, a pátria do iluminismo, onde as coisas começaram. Portanto, é neste caldo, digamos assim, de uma nova sociabilidade, novas ideias, mas também de herança do que vem do passado, que surge esta maçonaria moderna, que é a que chega até aos nossos dias, e que se vai expandir de uma forma extraordinária. Duas figuras fundamentais nesta época, o John Théophilus Desaguliers, que é o terceiro grão-mestre da Grande Loja de Inglaterra, e o Alexandre Rottier de Montalot, que é este é um belo retrato da época, que está no Grande Oriente de França, e que são duas figuras importantes. O John Théophilus, como vê, é o eclesiástico, são importantes na codificação e na definição desta maçonaria. A expansão para a América, para as colónias inglesas da América do Norte. Aqui temos um quadro muito interessante, uma pintura, que representa a colocação da primeira pedra do Capitólio.
em 18 de setembro de 1723, que foi feita numa cerimónia maçónica com o George Washington, com o avental, que aliás lhe foi oferecido pelo general Lafayette e foi confeccionado pela mulher do general Lafayette. Portanto, não há dúvida nenhuma em relação a isto. Este é o memorial maçónico a George Washington, na Virgínia. Podem ver na net uma visita virtual em que encontrarão uma enorme estátua do George Washington com as insígnias maçónicas. Portanto, a maçonaria nos Estados Unidos é, até hoje, uma espécie de instituição nacional. Tal como acontece em Inglaterra. Portanto, a Inglaterra é uma instituição. O grão-mestre é normalmente alguém da família real. O tal grão-mestre é o Duque de Kent, desde os anos 60, e será até à morte, não é? Se eventualmente morrer. O Eduardo VII foi grão-mestre antes de ser rei. Quando ele foi, enfim, ao ser rei, tinha que deixar. Mas é sempre alguém da família real que exerce o cargo. Nos Estados Unidos, embora a maçonaria inglesa seja uma maçonaria mais fechada, a maçonaria americana é mais aberta e mais filantrópica, digamos assim. Portanto, no caso dos Estados Unidos, é uma coisa curiosa. Por exemplo, em Portugal fala-se na maçonaria e pensa-se logo em bandidos, etc. Nos Estados Unidos, o maçom é um patriota, um chefe de família, um cidadão exemplar. Portanto, vejam bem como as coisas... E não é por eles serem melhores ou piores que os portugueses. A perspectiva é que é completamente diferente. Bem, o Franklin é um destacado maçom, que está uma gravura da época com as insígnias maçónicas, e o Truman foi um dos 17 presidentes americanos que foram maçons, foi o que atingiu o grau 33 e foi grão-mestre de uma grande loja, porque nos Estados Unidos não há uma obediência nacional a grandes lojas estaduais. Não é? Esta é uma gravura já desatualizada pelos presidentes maçons, porque o último aqui era o Ford, mas o Obama também é, embora ele pertença a uma obediência maçónica que é um pouco estranha, porque é uma obediência que só admite negros. Não é? O que é de facto um pouco estranho, quer dizer, numa organização que se proclama como universal, na verdade, mas também a maçonaria americana tradicionalmente não admitia negros, atenção, até ao século XX. Portanto, também há alguma razão de ser. Mas, portanto... Esperemos que o Trump não esteja por aí. Não. Aliás, os presidentes... o último... Não, de forma nenhuma. Isso seria mais. Não, mas vamos lá ver. Por exemplo, o Reagan, que não era maçom, recebeu uma medalha de honra maçónica, não é? Portanto, quer dizer, porque é boa verdade. A maçonaria americana ou a maçonaria inglesa, mas a maçonaria em geral não é de esquerda nem de direita. Quer dizer, encontramos pessoas dos mais variados setores. Quer dizer, o essencial é um conjunto básico de princípios, de valores e de princípios, que não são de esquerda nem de direita. Aliás, hoje em dia já não sabemos o que é isso. Não é? As coisas estão de tal modo baralhadas que vemos muitas vezes pessoas ditas de esquerda a tomar posições mais que reacionárias e pessoas de direita a tomar posições progressistas, portanto, já não percebemos nada disto. Não é? Como veem, isto demorava muito tempo, mas eu vou ver se despacho isto rapidamente, é difícil. Não é? Uma gravura das mais antigas que conhecemos de uma cerimónia maçónica, de uma ação maçónica, finais do século XVIII. E é muito curiosa, porquê? Porque é uma cerimónia de iniciação, em que está o candidato com os olhos vendados, com a perna descoberta, com o tronco semi-descoberto, não é? Ou seja, ele... E depois temos um painel no chão, pintado, com diversos símbolos, e depois está o venerável que preside. Atenção, nesta altura, nas lojas maçónicas, havia um venerável. Desculpem, havia um mestre. Só já muito dentro do século XVIII é que há vários mestres. O mestre era o presidente da loja, era o chefe da loja. Portanto, havia aprendiz e companheiros. Só depois é que o mestre se transforma num grau. Então há vários mestres e então há o venerável mestre que é o presidente da loja. Que é uma coisa que vem até hoje. Não é? Mas inicialmente não. E daí, se olharem para os aventais, os aventais têm todos a abeta para baixo, quer dizer que são companheiros. Se tivessem a abeta para cima,
eram aprendizes. Portanto, isto é muito significativo, quer dizer, não encontramos aqui mestres a não ser o presidente da loja que está aqui e que tem uma insígnia de mestre e de venerável da loja, que ele chamava nesta altura. Alguns maçons célebres, isto para dar uma ideia da difusão da maçonaria por todo o lado. O Frederico, e reparem, alguns até se fizeram retratar com as entidades maçónicas. Não é? O Frederico II da Prússia, o primeiro imperador da Alemanha unificado, o Guilherme I, o Jorge VI de Inglaterra, o Benito Juárez. Portanto, figuras do mais diverso tipo, das mais diversas tendências, mas que se fizeram retratar ou fotografar, como no caso do Jorge VI de Inglaterra, como maçons. Ora, rapidamente em Portugal. E eu vou só usar agora o PowerPoint para avançarmos um pouco. A primeira loja maçónica em Portugal é de 1727. Em Portugal e não portuguesa, porque não há portugueses nela. Era formada por ingleses que viviam em Lisboa, que a Inquisição chamava Loja dos Hereges Mercadores. Porque eram mercadores ingleses, protestantes, portanto, não quer dizer que não houvesse católicos, havia um ou outro, mas maioritariamente eram protestantes. Esta loja foi regularizada na Grande Loja de Londres. O George Gordon é, de facto, uma figura importante nesta e noutra loja que virá a seguir. Conhecemos algumas. A segunda loja é de 1733, a Casa Real dos Pedreiros Livres da Lusitânia. Havia católicos e protestantes também, mas maioritariamente católicos. Curioso, a primeira maioritariamente protestantes, a segunda maioritariamente católicos. Não há portugueses, a não ser um naturalizado português, que é o Carlos Mardel, húngaro. Károly Mardel, um dos engenheiros da construção de Lisboa, do Marquês de Pombal. Portanto, inglês, húngaro, irlandeses. Agora, o problema tem a ver com a condenação apostólica, em 1738, por parte do Papa Clemente XII, condena a maçonaria, depois de ter deliberado com nossos veneráveis irmãos, os cardeais da Santa Igreja Romana, e por conselho seu, assim como por nossa própria iniciativa e conhecimento certo, e em toda a plenitude da nossa potência apostólica, resolvemos condenar e proibir, tal como condenamos e proibimos, os sobreditos centros, reuniões, agrupamentos, agregações ou conventículos de liberi moratório ou franco-mações ou qualquer. A partir desta altura há uma condenação que não existia anteriormente. Agora, porquê é que se explica? Porquê é que houve isto? Atenção, a Igreja Católica não foi a primeira entidade a condenar a maçonaria. Não foi. Poderes políticos o fizeram. Nos Países Baixos, Genebra, protestante. Portanto, o que se trata aqui é uma questão, é a velha questão do secretismo. Essa é uma questão fundamental. Isto é, uma organização que não permite que se saiba o que é que se passa lá dentro é potencialmente perigosa para os poderes, seja o poder religioso, seja um poder político. Porquê? Porque eles podem estar a discutir questões filosóficas ou a trocar receitas de culinária. Podem estar a planear uma revolução. Portanto, ora, na dúvida, acaba-se com isso. E, inclusivamente, estou a pensar no Frederico II da Prússia, que foi um destacado maçom, proibiu a maçonaria. Mas não é preciso ir mais longe. O nosso Dom Pedro IV, Pedro I do Brasil, proibiu a maçonaria no Brasil, sendo ele maçom. Portanto, mesmo alguns maçons que desempenharam depois cargos de relevo, há cautela, mas uma vez que não se pode controlar, mas há outra, por parte da Igreja Católica há outra razão ainda aqui. E é curioso, isto mostra como as mentalidades mudam. E hoje a situação é completamente diferente. O que é que a Igreja condenava nesta altura? Era a possibilidade de os verdadeiros crentes, isto é, os católicos, conviverem com hereges. Isto era inadmissível. Isto era uma promiscuidade perfeitamente inacreditável. Vejam bem, hoje é justamente o contrário. O ecumenismo, o contacto com outras religiões, não é? O diálogo com outras religiões é valorizado, mas isto tem a ver com a época e com a mentalidade de cada época. Portanto, isso era inadmissível nesta altura. E, de facto, completamente, não é? Ora, nós encontramos nesta época, vimos aqui, nestas lojas em Portugal, católicos e protestantes. E no caso de Inglaterra, pois havia católicos, anglicanos, presbiterianos, etc. E mais tarde judeus. Não logo do início, mas mais tarde. Portanto, é um certo
ecumenismo, entre aspas, que era mal visto. Mas, claro, isto traz um problema aqui. Esta condenação apostólica faz com que muitos católicos se retratassem. Não só renunciassem, como até se autodenunciassem, porque a Inquisição irá apelar, mais uma vez, à denúncia e à autodenúncia, e alguns vão se autodenunciar e outros vão denunciar outros. Então temos assim esta loja, a terceira loja de 1741, cuja figura principal é o John Costus, que era ele era de origem inglesa, suíço de origem inglesa, viveu em Londres, viveu em Paris, fundou uma loja em Londres, outra em Paris e outra em Lisboa. Ele estava ligado aos diamantes. E esta loja que ele funda, onde havia muitos ourives, lapidários, etc., é a primeira loja que a Inquisição vai intervir. E este é o primeiro auto de fé em que saem maçons, reconhecidos como tais. Não é? Daí o interesse falado deste documento, que é o primeiro auto de fé onde saem maçons reconhecidos como tais e condenados como tais. Portanto, a partir desta altura, há naturalmente uma certa retração, um certo receio e o John Costos publicou este livro, que é um livro que agora vai ser publicado em português, nunca foi publicado em português, que é um clássico, 1746. Este é o retrato de John Costos, onde ele conta a sua história, as suas desventuras e aventuras em Portugal, a prisão pela Inquisição. Portanto, é um documento muitíssimo interessante, publicado em Londres. Depois temos um período que é a governação do Marquês de Pombal. Há muitas interrogações sobre o Marquês de Pombal. Não há nada que demonstre inequivocamente que ele tivesse sido maçom. Pois ele esteve ligado à Royal Society, onde predominavam maçons. Durante o seu governo não há perseguições aos maçons, exceto na Madeira. Mas isso não... Aliás, foi até um sobrinho dele que o fez. Mas, de facto, não há. É um período de apaziguamento, o que também é indicador, pelo menos, de uma certa tolerância. O resto já não digo mais, porque não há provas concretas, mas... Um momento também de expansão da maçonaria é a vinda do Conde de Lippe para Portugal, trazido pelo Marquês de Pombal, para reorganizar o exército português. Ele traz cerca de 300 oficiais com ele, muitos dos quais são maçons. E, portanto, a maçonaria aqui vai se expandir, especialmente nas praças militares. Elvas, Peniche, Almeida, Valença, Cascais, Olivença. Este é um dos mais importantes elementos que vem com ele, que é o Duque de Mecklenburg-Strelitz, o Karl Ludwig Friedrich, que era irmão da Rainha de Inglaterra. Portanto, são militares de várias nacionalidades, mas figuras... Agora, é evidente que estas figuras em Portugal terão alguma influência depois, como não pode deixar. Este é um quadro muito interessante, um pouco naif. O António Loja, que tem um estudo pioneiro dos anos 60 sobre a maçonaria na Madeira, que foi agora reeditado há pouco tempo. Ele estudou a maçonaria na Madeira no século XVIII, que é de facto uma influência enorme, uma expansão enorme na Madeira. Porquê? O cosmopolitismo da Madeira, a ligação à Inglaterra, e há ali uma sociabilidade completamente diferente. Este quadro, que é do princípio do século XIX, representa uma reunião de maçons, segundo parece. Mas há dezenas e dezenas de maçons na Madeira, e como é que nós sabemos? Porque nos finais do século houve uma perseguição, em que houve dezenas e dezenas de prisões, e através dos processos sabemos que estavam ligados desde o governador até ao deão da catedral, uma série de cônegos, de párocos, de morgados, enfim, as figuras mais importantes da Madeira estavam ligadas, o que mostra também que a perseguição teve alguns problemas. De qualquer modo, muitos madeirenses saíram, até alguns foram para os Estados Unidos, onde se refugiaram. A morte do rei Dom José, a queda de Pombal, a viradeira. E aqui começa novamente a perseguição à maçonaria, que obrigou maçons como o Filinto Elísio ou como o Avelar Brotero a sair do país, e maçons como o José Anastácio da Cunha a ser preso
acusado de ter pertencido a uma loja em Valença 20 anos antes. Portanto, ele já não tinha atividade, mas, portanto, por isso é que nós sabemos, aliás, um pequeno parênteses, tudo o que nós sabemos sobre a maçonaria em Portugal no século XVIII deve-se aos processos da Inquisição ou da polícia depois mais tarde. Quer dizer, não há documentação original que tenha chegado até nós, porque naquela altura era tudo muito informal, em termos de documentos, que são raríssimos. Bem, temos depois, em 1801, claro, esta época é uma época muito contraditória, porque a Revolução Francesa, a Guerra do Roussillon, Portugal teme uma invasão por parte dos franceses, os ingleses enviam ajuda de tropas. Em 1797 chegam alguns milhares de militares, muitos dos quais eram maçons. Então temos uma situação completamente como é que diria, contraditória em Portugal. Quer dizer, as autoridades perseguem a maçonaria. Estão cá os ingleses, muitos dos quais são maçons. Nós até sabemos, porque eles tinham lojas regimentais. No regimento havia uma loja e até sabemos onde eles se reuniam. No Castelo de São Jorge, na Cidadela de Cascais, no Forte de São Julião da Barra. Porquê? Porque nos arquivos da Grande Loja de Inglaterra até estão lá os nomes dos veneráveis desta altura. Portanto, vejam bem, quer dizer, havia atividade maçónica em Portugal quando a maçonaria era perseguida. Claro que o escândalo maior foi em 1809, para comemorar o São João de Inverno. Estamos em plena guerra peninsular, está cá o Wellington, o Wellesley, estão as tropas inglesas, etc. Então, para escândalo do Intendente-Geral da Polícia, os ingleses organizaram um desfile maçónico a partir do Castelo de São Jorge, cerca de 400 militares com uma banda à frente, com estandartes, insígnias, e desceram por aí abaixo até à Rua do Alecrim, até à Casa da Nação Britânica. Escândalo máximo. O Intendente escreveu ao Wellington indignado: como é que é possível que um país amigo que faça uma coisa destas, sendo a maçonaria proibida? Claro que as pessoas não sabiam o que se passava. Aliás, o Intendente diz: se as pessoas soubessem do que se tratava, teriam reagido, mas ninguém sabia o que era aquilo. Desfilava com o estandarte. De qualquer modo, em 1801, começa um processo de organização da maçonaria portuguesa. Foi, nesta altura, houve uma reunião no Palácio de Gomes Ferreira de Andrade, ao Calvário, presidida pelo padre José Joaquim Monteiro de Carvalho de Oliveira, um termo eclesiástico, e diz por ter o grau de cavaleiro escocês, que era um alto grau, ele e o prior dos Anjos, o José de Ferrão de Mendonça e Sousa, que é outra figura importantíssima, que será depois um alto dignitário do Grande Oriente Lusitano, e que era, nesta altura, preceptor dos filhos do Pinamanique. O que mostra também o caráter contraditório disto tudo. Isto é, Pinamanique, inimigo mortal da maçonaria, tinha como preceptor um destacado maçom. É evidente que ele não sabia, não é? Mas que era o céu superior dos Anjos. Então, é constituída aqui uma comissão de ligação entre as lojas, que depois, em 1802, se vai transformar na primeira grande loja portuguesa, na primeira obediência portuguesa. E já agora esclareço que esta palavra obediência é sinónimo de federação. Não tem outro significado, não tem a ver com obedecer ou deixar de obedecer. Uma obediência maçónica é uma federação de lojas. Ponto final. Que pode ser uma grande loja. Hoje em dia as coisas são já diferentes, mas antigamente uma grande loja era um conjunto de lojas que tinha o mesmo rito. Ou um grande oriente, quando havia vários ritos. As coisas mudaram-se um pouco. Mas, portanto, a primeira obediência maçónica portuguesa, o Grande Oriente Lusitano, é fundada em 1802. E esta é a primeira Constituição, que é raríssima, não existe na Biblioteca Nacional, por exemplo, impressa, falsamente impressa em Paris, claro que não foi impressa em Paris, ou seja, pela primeira vez em Portugal a maçonaria portuguesa está organizada numa obediência e que tem uma Constituição própria. E depois, a partir daqui, há um desenvolvimento. Temos as invasões francesas, não vale a pena. Há uma figura importante, o Bartolozzi, que é um grande desenhador e gravador da época inglês, que foi maçom, pertenceu à loja de Nine Muses, de Londres. Ele morreu em Lisboa. E é dele esta gravura magnífica da edição de 1785 das Constituições de Anderson,
que representa o átrio da Grande Loja de Inglaterra. Tem uma belíssima gravura que é do Bertolozzi, por vezes as pessoas não sabem, mas é um homem que viveu, embora não seja conhecida a atividade maçónica em Lisboa, mas ele era já bastante idoso quando viveu em Portugal. Cá está o Prior dos Anjos, um desenho do Sequeira, o José Ferrão de Mendonça e Sousa, e depois também uma presença fundamental nesta época, que é o filho mais novo do Jorge III de Inglaterra, que o pai enviou para Portugal para não cair nas tentações mundanas de Londres. Esteve aqui entre 1801 e 1805 e será em 1813 grão-mestre da Grande Loja Unida de Inglaterra, e enquanto aqui esteve protegeu os maçons portugueses. O homem fundamental na construção desta maçonaria portuguesa, que é o Hipólito José da Costa, ele era da colónia do Sacramento, viveu no Brasil, estudou em Coimbra, e o Hipólito José da Costa é ele que vai a Londres e a Paris, como representante do Grande Oriente Lusitano, estabelecer contactos com a Grande Loja de Inglaterra e com o Grande Oriente de França. Aliás, uma coisa curiosa, sabe-se que ele trazia um tratado assinado de Londres, mas não era conhecido o texto. E só há pouco tempo, há poucos anos, quando o processo dele foi encontrado, o processo dele da Inquisição, está lá uma cópia do documento. Portanto, vejam bem, a história está sempre a ser revista. Ele foi preso ao regressar de França pela polícia, pela intendência da polícia, depois conseguiu fugir e refugiou-se em Inglaterra, onde morreu. Escreveu este livro em inglês, há uma edição em inglês e uma em português, o que mostra também um livro com uma grande divulgação. Esta gravura ilustra o livro, onde ele aparece com insígnias maçónicas. E um dos governadores do reino, na altura, ao escrever para o Rio de Janeiro, dizia que o Hipólito da Costa era tão desavergonhado que até se fazia retratar com as insígnias maçónicas neste livro. É um livro muito interessante. Ele é uma figura importante no processo de independência do Brasil, porque ele é o fundador do Correio Brasiliense em Londres. Portanto, é um homem que durante muito tempo vai ser muito ouvido, e em Londres fundou uma loja maçónica, Portugália, cujos estatutos se conhecem também em português. O Gomes Ferreira de Andrade é outra figura também relevante. Este é um documento muito interessante. Ele, quando esteve na Legião Portuguesa ao serviço de Napoleão, foi venerável da loja Cavalheiros ou Cavaleiros da Cruz, que era formada por oficiais da Legião Portuguesa. Estes estatutos foram impressos em França, em 1809, mas vejam bem, constituída debaixo do auspício do Grande Oriente Lusitano. Ele está em França, o único exemplar conhecido está na Universidade Católica, e curiosamente pertence ao António Sardinha. Depois, como a viúva do António Sardinha ofereceu a biblioteca à Universidade Católica, está lá, mas é muito interessante porque no final, para além dos estatutos, está a relação dos oficiais da loja, um dos quais é o Gomes Ferreira. Então, Gomes Ferreira, que é executado, como sabem, fez agora 200 anos. Após a execução do Gomes Ferreira, a maçonaria praticamente desaparece da atividade. Em 1818 é fundado o Sinédrio, no Porto, que não é uma loja maçónica. Aqui está um caso concreto. É uma estrutura política secreta, mas não é maçónica, embora alguns dos seus membros sejam maçons. Mas são coisas diferentes. Tal como mais tarde, em relação à carbonária, vamos encontrar carbonários que são maçons, embora a imensa maioria dos carbonários não fossem. E a imensa maioria dos maçons não fossem carbonários. Pode haver uma coincidência. E é precisamente o Sinédrio que vai organizar o 24 de agosto de 1820 e aquilo a que chamamos a Revolução Liberal. A maior parte dos seus membros são maçons, os outros não são. O Manuel Fernandes Tomás, o general Sepúlveda, o Silva Carvalho. E então, agora, o liberalismo, digamos assim, o início do liberalismo, permite uma reorganização do Grande Oriente Lusitano, agora com uma expansão rápida. O João da Cunha Sotomayor, este é mais um desenho do Sequeira, um retrato do Sequeira, está no Museu Nacional de Arte Antiga, é eleito grão-mestre. Muito interessante esta gravura alusiva à Constituição de 1822, porque é uma Constituição onde aparece a Virgem, a Constituição, e depois uma figura lá em cima, um triângulo com um olho. Atenção, este triângulo, isto é evidente que é um símbolo maçónico, mas não só, é um símbolo cristão. Vamos lá ver, é um pouco aquela ideia que os símbolos
a leitura dos símbolos deve ser feita no contexto. Encontramos isto no frontão da Basílica da Estrela, na iconóstase da Catedral de Atenas, por todo o lado, quer dizer, portanto... Agora, é muito significativo que apareça isto aqui, não tenho a certeza, mas pode ter água no bico. O Dom Pedro IV, que foi iniciado na loja Comércio e Artes do Rio de Janeiro, em 22, o nome simbólico de Guatimozin, Guauquemoc, que não deixa de ser curioso ele escolher o nome simbólico de uma figura americana, e não uma figura mitológica ou alguma coisa desse tipo. Bem, temos depois o Dom Miguel, as perseguições, a Guerra Civil, o triunfo dos liberais. Só que o triunfo dos liberais, em vez de inaugurar uma época de florescimento da maçonaria, por um lado sim, por outro lado, a maçonaria foi infectada pelo vírus político, ou partidário, como diríamos hoje. Então o Grande Oriente Lusitano, quando a Guerra Civil termina, de 1 passou a 3. O Grande Oriente Lusitano, com o José da Silva Carvalho como grão-mestre, mais moderado, cartista. A Maçonaria do Sul, com o Saldanha, mais à esquerda, e o Passos Manuel, a Maçonaria do Norte, mais à esquerda ainda. Portanto, temos aqui o início de um percurso que só vai terminar nos anos 60, que é uma politização da maçonaria. Não de toda, mas da maior parte da maçonaria, que se transforma em instrumento ao serviço das fações. A maçonaria fragmentou-se em várias obediências, chegaram a existir 7, 8, 9 obediências ao mesmo tempo. Durante a monarquia constitucional, algumas das figuras mais importantes, Costa Cabral, temos ali o bispo de Betsaida, que, como ministro da Justiça, foi o homem da abolição da pena de morte, ele contribuiu para a abolição da pena de morte, o Conde das Antas, o Duque de Lolé, que foi grão-mestre da Confederação Maçónica Portuguesa durante 10 anos e chefe de governo inúmeras vezes, não é? Mas só a partir de 1869 é que há uma reunificação. Portanto, aquela dispersão vai terminar aqui com 3 obediências: o Grande Oriente Lusitano, a Federação Maçónica Portuguesa, o Grande Oriente do Rito Escocês, que se fundem no Grande Oriente Lusitano Unido, Supremo Conselho da Maçonaria Portuguesa, com o Conde de Paraty. Esta é uma fotografia muito curiosa, em que ele está com as insígnias maçónicas. Depois, em 1879, o Grande Oriente Lusitano Unido comprou um palácio no bairro Alto, que estava meio arruinado, que era do pai do José Relvas, onde ainda hoje a maçonaria está instalada. Bernardino Machado, enfim, este é um retrato do António Carneiro, finais do século XIX, um bom retrato que, aliás, está neste momento na exposição na Cidadela de Cascais, do Museu da Presidência da República, sobre o Bernardino Machado. Cá está o Eduardo VII, com as insígnias maçónicas, visitou Portugal em 1903. A maçonaria expande-se pelas colónias. Esta é uma fotografia muito curiosa de Cabo Verde, da loja Fidelidade de São Vicente de Cabo Verde, de 1907. Porque nós temos nomes, mas não temos caras. Ora, o que é que nos permite ver aqui esta loja? Que temos brancos, negros e mestiços. O que, olhando para os nomes, não tiraríamos essa conclusão. Portanto, as fotografias são raras, mas, como esta é bastante significativa. E também é significativo que eles se façam retratar, de um modo ostensivo, com o venerável à frente, etc. Depois, em 1907, com o Magalhães Lima, a proclamação da República. Enfim, muito rapidamente, não confundir o que o Machado Santos diz, a obra da Revolução Portuguesa também a maçonaria se deve no cristianismo exclusivamente, com o que o Magalhães Lima diz. A Revolução de 5 de Outubro foi obra de maçons, o que é diferente. Portanto, não há um documento da maçonaria a apelar à República à participação de maçons individualmente na proclamação da República. Com a República, a maçonaria sai à rua. O funeral do Miguel Lombardi e do Cândido dos Reis, em que temos uma delegação maçónica com o venerável da loja, com o balandral, com o estandarte, com o avental, ou esta fotografia magnífica do arquivo da Câmara de Lisboa, da loja Liberdade, com o estandarte, que ainda existe hoje. Ali é a fotografia atual do estandarte da loja Liberdade, portanto, a fotografia de 1911. Aliás, esta loja Liberdade foi uma das poucas lojas que sobreviveu ao Estado Novo, que sempre
teve atividade durante o Estado Novo, e uma das figuras fundamentais desta loja foi o Nuno Rodrigues dos Santos. Foi presidente, mais velhos lembram-se, foi presidente do PPD, e é uma figura destacada da oposição, do Diretório Democrata Social, e foi maçom até à morte, era presidente do PPD, quando foi investido no grau 32 do rito escocês. Ele morreu a seguir, não chegou a 33, mas quase. A expansão, poderia falar sobre isto, de lojas, de membros, a pluralidade da maçonaria durante a República, em todos os partidos encontramos maçons, da esquerda à direita, até o primeiro secretário do Partido Comunista, o Carlos Ratos, foi maçom. O assalto ao Palácio Maçónico em 1918, no primeiro atentado ao Sidónio, que explica também a falta de documentação. Como podem ver, muita coisa foi destruída nesta altura. Não é? Por exemplo, estava lá o retrato do Eduardo VII com uma dedicatória que foi rasgado, estava um retrato do rei Oscar da Suécia com uma dedicatória que também foi rasgado, mas perdeu-se muita documentação nesta altura. Este era o principal templo, o Templo José Estevão, que foi todo partido, como podem aqui ver. Depois do 28 de Maio, mais uma vez encontramos maçons no 28 de Maio e maçons contra o 28 de Maio. Nas revoltas contra a ditadura. E depois o Norton de Matos, que é o último grão-mestre, até 1935, em que a maçonaria é proibida. A Revolta da Madeira, 31, e a maçonaria é proibida. Cá está o artigo do Fernando Pessoa, Associações Secretas, e o professor Gilberto dos Reis, catedrático de Direito de Coimbra, que é o primeiro presidente da primeira Assembleia Nacional, antigo maçom, da loja Fernandes Tomás da Figueira da Foz. A entrega ao governo da antiga maçonaria, que foi entregue, portanto a maçonaria foi proibida, os bens confiscados, incluindo o palácio, que foi entregue à Legião Portuguesa, onde ficou até 74. Dirigentes da maçonaria na clandestinidade, o Dr. Filipe Inês Duarte, o Luís Gonçalves Rebordão, que será grão-mestre até 74, Maurício Costa, que era sobrinho do Afonso Costa, enfim, grandes cabeçadas, lojas fundadas na clandestinidade, quer dizer, a maior parte das lojas desapareceram, mas algumas foram fundadas na clandestinidade, documentos interessantes, decretos durante a clandestinidade de formação de lojas. E aqui um exemplo, estamos em vésperas de 74, a loja Simpatia União, uma das poucas lojas que estava ativa no 25 de Abril. Temos aqui uma convocatória para uma sessão a 16 de janeiro de 74. Amigo, quer tomar um bom cafezinho no Lar da Graça, número 58, no dia 16, quarta-feira, é na Escola Oficina, que ainda existe na Graça, onde se faziam as reuniões. Portanto, vejam bem, foi uma forma. Algumas figuras de maçons na clandestinidade, que foram maçons na clandestinidade, o ex-engenheiro Sá Cardoso, o Raul Rego, cá está o Nuno Rodrigues dos Santos, o António Macedo, o José Magalhães Godinho, o Vasco Gama Fernandes, o Homem da Bola, o fundador da Bola, a taça, qual é a taça mais importante de futebol? Cândido Oliveira. Cândido Oliveira. Ali está o Cândido Oliveira, também foi maçom. Aliás, esteve no Tarrafal. Dois homens importantes quando o 25 de Abril acontece, Fernando Val em Coimbra, o Adelino da Palma Carlos em Lisboa, e este é o primeiro comunicado da maçonaria depois do 25 de Abril a reivindicar a posse do Palácio. Porque, como aconteceu na época, as instalações da União Nacional, da Legião, foram assaltadas e as forças políticas, então, em organização, pediram à Junta de Salvação Nacional instalações. E a Junta de Salvação Nacional entregou o Palácio ao PPD. Então sai este comunicado a dizer: o Palácio é nosso, foi confiscado, nós temos a escritura, depois a Junta entregou à maçonaria. Os dois grão-mestres a seguir ao 25 de Abril, o professor Dias Amado e o Dr. Adão e Silva. E pronto, haveria muito mais para dizer, e eu passei por cima de imensas coisas, mas, como vos disse, meter por cima da petesca é complicado. Muito rica e muito cheia de uma visão diferente daquela que normalmente se tem. Rapidamente, porque já estamos em cima da hora, mas vamos fazer uma ronda de perguntas para depois respondermos, para a nossa pessoa responder. Se alguém tiver. Lidiana, uma pergunta objetiva. No início percebi que
deu uma justificação para o valor da palavra secreto não ter necessariamente uma conotação pejorativa. E eu gostava de perceber o porquê da necessidade de ser secreto, ou o porquê do secretismo ser, digamos assim, uma necessidade durante toda a sociedade e porque é que ela ainda precisa de ser secreto. Professor Paulo da Assunção. Eu queria saber a relação da maçonaria com a Academia das Ciências de Lisboa. Mas, Rui. Vou abreviar só por uma curiosidade, porque referiu o juramento do nome de São João. Porquê São João? Os dois João. Exato, lá de verão. Mais alguma? Mas perguntas. Qual é que é? Eu reparei que o PowerPoint acabou a seguir ao 25 de abril. Eu tinha curiosidade em saber depois, O que é nos que dias de temos? hoje, qual era o papel da maçonaria na política portuguesa de hoje. Mais alguma? Ok. Então agora passamos a palavra do professor. Muito obrigado. Bem, posso começar pelo São João. Portanto, são os dois Joões, não é? De facto, o São João Batista é, de facto, fundamental. É o que anuncia e é o que batiza Cristo, não é? Portanto, é um precursor. Aliás, na Igreja Ortodoxa chamam-lhe o precursor. O São João Evangelista, eu penso que é talvez o mais revestido de simbolismo. Ou seja, o Evangelho dele é talvez o mais revestido de simbolismo. Não é? Portanto, essa poderá ser uma das razões. De qualquer modo, existe uma bibliografia abundante sobre o São João e a maçonaria. Ou os dois Joões e a maçonaria. Não é? Porque há, inclusivamente, há uma bibliografia vastíssima. Não é? Mas essas são duas razões, penso eu, fundamentais. Não é? A questão da Academia das Ciências. Não, há falta de informação em relação ao século XVIII, em termos objetivos, históricos, mas é comum aceitar-se que alguns dos fundadores da Academia das Ciências que foram maçons, não é? Embora não haja prova disso. Quer dizer, o Duque de Lafões... Mas, por exemplo, o Abade Correia da Serra foi. O Abade Correia da Serra foi destacado, foi dirigente do Grande Oriente Lusitano. Isso não há dúvida nenhuma em relação a isso, não é? Portanto, e essa é uma figura também importante, não é? Por conseguinte, há falta de documentos, mas existe um consenso sobre a presença de maçons na fundação e depois na própria gestão da Academia. Não é? A questão do secretismo. Vamos lá ver, eu substituiria o secretismo por privacidade. Vamos lá ver. As pessoas, quando falam do secretismo, falam em duas coisas. A primeira questão, não se pode assistir às sessões maçónicas. Pois não. É evidente que não. Então, eu estou em minha casa, vamos imaginar, reunimos um conselho de família para decidir qualquer coisa. Então, pedimos aos vizinhos, ou autorizamos os vizinhos que estejam presentes. É o que faltava. Posso especificar? Sim. Por definição, minha ideia, e provavelmente a comum sociedade, implica justamente uma ideia de abertura. Por isso é que eu sinto que na realidade a sociedade... Vamos lá ver, uma sessão maçónica é uma sessão onde só podem participar maçons. Era essa a minha pergunta. Porquê? Pela mesma razão que num consistório só podem estar cardeais. Ou seja, só as pessoas que fazem parte daquela estrutura é que podem participar, mas isso é evidente. Então, numa reunião de um cabido de uma catedral, podem participar sacerdotes que não sejam cônegos da catedral? Não podem. No Senado da Universidade podem participar. Claro, aqui no Senado há sessões públicas, não é? Mas isso é diferente. Isso é diferente. Portanto, são as normas. São normas básicas, não é? São normas básicas. Portanto, isso não... Assistir às sessões, isso é uma coisa absurda. Pela mesma razão que num clube inglês, eu direi, vamos tirar secreto só para sócios. Pronto, é o suficiente. Querem assistir, tornem-se maçons. Pronto, é tão simples quanto isso. Quer dizer, eu não posso participar numa sessão da Assembleia Geral do Benfica, porque não sou sócio do Benfica. Se quiser, faça-me sócio do Benfica. É tão simples quanto isso. Agora, mas a questão fundamental não é essa. Mas o método para a pertença necessariamente à sociedade é aberto a qualquer cidadão? Claro. Inclusive, olha,
Há audiências maçónicas que têm propostas online, com os formulários para serem preenchidos online. Nada mais simples do que isso. Mas requer alguma forma de aceitação, por assim dizer, por um grupo de Claro, é pessoas. evidente. Claro. Isso acontece em qualquer associação. Não é? Tem que haver uma proposta subscrita por proponentes, não é? Tem que ser examinada depois. E os critérios são conhecidos e divulgados? Há um critério geral. Não é? Quer dizer, da maçonaria só podem fazer parte homens livres e de bons costumes. Mulheres, não. Depende, se for uma obediência feminina, sim. Se for uma obediência mista, também. Se for uma obediência masculina, não. Isso depende, porque há obediências para todos os gostos, não é? Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer, terão que ser pessoas, em princípio, não é? Idóneas. Que é uma questão complicada. Não é? Isso é uma questão complicada. Não é? Porque o que é ser idóneo? Ser uma pessoa honesta, que não tenha sido condenada. Não é? Por exemplo, há obediências que exigem o registro criminal, por exemplo. Mas isso também não quer dizer nada, porque os piores bandidos não têm registro criminal, mas há. Não é? Os piores patifes deste país, os criminosos máximos, têm uma ficha imaculada. Isso não quer dizer nada, mas é uma norma, vamos lá ver. Quer dizer, o fundamental ali é isso, não é? Portanto, em qualquer obediência, há um formulário, não é? Que tem que ser subscrito por um ou dois, depende, ou mais, membros, para lá que se comprometem. Mas há casos de pessoas que espontaneamente se propuseram. O que se faz sempre, e fez sempre ao longo da história, é depois uma espécie de inquirição. Entrevista, digamos assim. Que também não quer dizer nada, não é? Mas uma coisa que se fez sempre, aliás, há documentação sobre isso, do princípio do século XX, mas é uma coisa que se manteve até hoje. Uma pessoa ao querer entrar, são nomeados entrevistadores. Ou seja, duas ou três pessoas que vão marcar uma conversa com essa pessoa. E através de uma conversa com ela, há coisas que se podem ver, não é? Vamos imaginar que a pessoa, o que é que pensa da pena de morte? Eu acho que sim, pronto, é eliminado imediatamente. Pensa de quê? A pena de morte. Ok. É eliminado imediatamente. Nós que desse amor eu não entrava. Não entrava, por outras razões, eventualmente também. Mas, ou seja, quer dizer, a pessoa tem todo o direito de defender a pena de morte, mas ali não tem. Porque ali, uma das ideias fundamentais é o ser contra a pena de morte, por exemplo. Este é um exemplo, não é? Portanto, porque ali a pessoa se demonstra intolerância em relação a certas coisas. É eliminado imediatamente. Claro que não é numa conversa de uma hora, de meia hora, de uma hora que se pode avaliar, não é? Mas há indícios que mostram, não é? Portanto, essencialmente é isso. O que não é complicado, a generalidade das pessoas preenche esses requisitos, não é? Preenche, quer dizer, a grande maioria das pessoas está dentro desses parâmetros, não tem nada de extraordinário, não é? Bem, mas aí a tua questão. Só a questão da política. Qual a influência? Hoje nenhuma. Vamos ver. Uma coisa é a lenda da influência da maçonaria na política. Mas basta nós olharmos para a história para ver que não é assim. Primeira República. Diz-se habitualmente que a Primeira República foi manipulada pela maçonaria. Quer dizer, não há nada mais asneiroso do que isto. Antes tivesse sido. Porque se tivesse sido, a República não tinha sido a confusão que foi. Porque a ideia é que a maçonaria manda e eles fazem. Vê-se, viu-se. Quer dizer, os principais dirigentes dos partidos eram maçons. Cada um fazia o que queria. Se a maçonaria, se o grão-mestre mandasse, vocês agora, este governo é formado assim. Não ainda foi nada disso. Nada, rigorosamente nada. Porquê? Porque a maçonaria nunca, em termos de princípios, procurou condicionar nada em termos políticos, porque não pode, porque ela é plural. Ela é plural. Hoje em dia, na maçonaria, há pessoas do CDS, do PST, do PS, do PC e do Bloco de Esquerda. Então, como é que podem encontrar uma orientação política comum? Não podem.
Quer dizer, a maçonaria é o denominador comum, é um ponto de encontro. Agora, se tomasse uma posição política estreita, não pode. Mas diria que é um ponto de encontro de uma elite? Vamos lá ver, uma elite no sentido, não no sentido económico e social, ou no sentido económico. Por exemplo, na Primeira República, a maçonaria foi sempre de elite, claro que foi, mas depende do que se entende por elite. Por exemplo, naquela época, era os que sabiam ler e escrever. Porque era condição sine qua non para sentar na maçonaria e saber ler e escrever. Ora, num país com 90% de analfabetos, 90% estavam excluídos, mais, porque as mulheres não podiam entrar, não é? Estavam à partida excluídos. Portanto, nós vamos encontrar naquela época, hoje é completamente diferente, hoje há uma democratização total, encontramos todas as profissões. Mas nesta época não. Porquê? Porque normalmente os trabalhadores eram analfabetos. Portanto, não podiam entrar, não era por serem trabalhadores, mas era por não saber ler e escrever. Encontramos tipógrafos, caixeiros, aos montes, porque sabiam ler e escrever. Quer dizer, tinham que saber ler e escrever e pagar a cota. A cota era uma coisa mínima. Portanto, não tinha nada de excepcional, não é? Portanto, hoje não, hoje há uma democratização total, encontramos todas as profissões. Não há... E o impedimento nessa altura é um impedimento apenas pela questão de saber ler e escrever. Não havia outro impedimento. Já agora, posso só acrescentar um... Sim. Força. É muito rápido, sim. As associações de povos mudos inglesas, as Friendly Societies, também começaram -se a difundir a partir do século XVIII, também tinham um conjunto de regras, muitas delas morais, que tinham a ver com o alcoolismo e outros comportamentos da população, e também nasceram a partir dos clubes ingleses. Portanto, as regras de pertença a essas associações tinham também uma lógica de comportamento. Sim, claro. E estavam relacionadas também com mobilidades de Eu migrações para as cidades, etc. Posso dar um exemplo. Encontrei processos de candidatura à maçonaria no princípio do século XX, em que o candidato foi eliminado porque jogava. Pois, exatamente. Sim. Porque era alcoólico. Porque tinha um comportamento reprovável em relação à mulher, por exemplo. Exatamente. E isso é lá dito, porque eles iam falar com os vizinhos, como é que é? Não, ele bêbado e não sei quando, não sei o quê. Era eliminado A imediatamente. questão moral era Sim. essencial. Era eliminado imediatamente. Ok. Então agradecemos imenso a disponibilidade do professor de esta conferência. Todos os dias temos uma pessoa que sabe tanto, uma pessoa que sabe mais sobre este assunto, que nos ajudou a esclarecer uma série de coisas e especialmente uma coisa que temos que combater enquanto historiadores, enquanto homens de cultura, que é procurar tudo o que... Eu costumo dizer, sobre aquilo que não se conhece, tudo se pode imaginar, mas o nosso esforço enquanto estudiosos é procurar ir para além da imaginação e conhecer a partir da documentação para tentar abater os estereótipos. E isto também vai mais um exercício. Contra no nosso também trabalho de desconstrução dos antigos, que é uma das nossas áreas, é muito importante para criarmos uma visão da nossa história mais complexa, mais crítica, mais esclarecida. Sr. Professor, agradecemos imenso a sua contribuição.